Você vai assistir pela TV Universitária Unicesumar uma mensagem acolhedora e edificante com o reverendo Denis Vicentim, pastor titular da Segunda Igreja Presbiteriana Independente de Maringá. Certa vez, estava dando entrevista para uma repórter num canal de televisão e ela me disse a seguinte afirmativa: Pastor, é importante que as pessoas tenham pelo menos uma religião, não é verdade? E aquilo me trouxe um profundo desconforto, porque na verdade, olhando para as Escrituras e olhando para o Deus que se revela na Bíblia, me parece que a religião não é o melhor caminho para as pessoas se encontrarem na vida e se encontrarem com Deus. Inclusive, ela pode até ser um atrapalho. Se você notar, por exemplo, em Marcos capítulo de número 11, Jesus entra no templo, o lugar da expressão da religião, ele tomba a mesa dos cambistas, ele expulsa aqueles que compravam e vendiam naquele lugar e diz: a minha casa deveria ser chamada casa de oração. A palavra oração significa relacionamento. E Jesus sentencia dizendo: mas vocês transformaram num covil de ladrões. Ou seja, o lugar que era para ser um espaço de encontro com Deus perdeu seu propósito e foi totalmente deformado. A religião pode ser um perigo quando ela se torna um elemento apenas para cumprirmos uma obediência servil, uma cegueira cerimonial, sem nenhum tipo de relacionamento próximo. A minha pergunta para você é: você consegue se relacionar com Deus do ponto de vista de que Ele é o seu melhor amigo, do ponto de vista de que você não precisa de nenhum canal religioso, de nenhum artefato ou de nenhum paramento cerimonial para poder se conectar ao seu próprio Deus e Criador? Porque se você precisa de outros instrumentos, pode ser que a religiosidade esteja atrapalhando o seu relacionamento com Deus. Porque a nossa vida com Deus não é uma religião, é um relacionamento. Se você notar a parábola do filho pródigo, nós vamos perceber isso muito claramente. Nós conhecemos a história do filho mais novo, que pediu a herança e saiu e foi gastar tudo de uma maneira irresponsável. Todos nós ficamos indignados com esse filho, porque esse filho é rebelde, esse filho é insensato. Mas o que poucos de nós percebemos é o filho mais velho que ficou em casa. Porque quando o filho mais jovem volta, o pai o perdoa e o acolhe, então o filho mais velho se enche de ira. E em Lucas, capítulo de número 15, versículo 28 diz: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar na festa, e o seu pai teve que insistir com ele. Ou seja, o que é o evangelho verdadeiramente? O que é o relacionamento com Deus? Não é nem a desobediência, ser uma pessoa libertina ao ponto de viver a vida como o filho mais novo, desobedecendo todas as regras, desfazendo-se de todas as leis, mas também não é uma obediência servil, uma escravidão moral. Porque o filho mais velho ficou em casa observando tudo, cumprindo todos os mandamentos, sendo um filho exemplar, mas cheio de ira quando o pai acolheu o filho arrependido. O que Jesus está fazendo nessa parábola é mostrar o verdadeiro evangelho. Ele estava falando com religiosos e fariseus e ele está expressando que os filhos mais velhos são os fariseus, que não estavam se alegrando com os filhos mais novos, que estavam se arrependendo, que estavam se achegando à presença do Senhor. Então, Jesus dá uma sentença final: o evangelho não é nem imoralidade e nem moralidade. O evangelho não é nem libertinagem, nem obediência servil. O evangelho é uma coisa totalmente diferente, que a nossa cultura ocidental muitas vezes não consegue perceber. O evangelho de Cristo, o relacionamento com Deus, é muito mais do que observar cerimônias, rituais ou leis. O nosso relacionamento com Deus é o que importa. E o nosso cuidado desse relacionamento é o que de fato Deus está preocupado em trazer ao nosso coração. Por isso a minha pergunta para você é: você seria apenas uma pessoa religiosa que se aproxima diante de Deus através de recursos de apenas uma obediência cega e sem nenhum tipo de relacionamento? Ou você é aquela pessoa que conhece o Evangelho de Jesus e através da graça e da misericórdia dele se apropria desta bênção e desse privilégio de ser filho ou filha de Deus? Vale a pena pensar e refletir sobre isso, evitando os caminhos da religião e conhecendo um relacionamento pessoal que se dá através da pessoa de Jesus Cristo. Vamos orar?
Senhor, nos livre de sermos religiosos e de conhecermos o Senhor apenas por obediências às regras e às moralidades, apenas por obediência a mandamentos. Nós queremos conhecer o Senhor e nos relacionar contigo pelo Evangelho, que não é nem desfazer das leis e nem apenas obedecê-las, mas é conhecer o Senhor e viver a sua presença. Nos ajude a viver a intensidade de um relacionamento pessoal contigo, através do Espírito Santo e do Jesus Cristo que habita em nós. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Você assistiu pela TV Universitária Unicesumar uma mensagem acolhedora e edificante com o reverendo Denis Vicentim, pastor titular da 2ª Igreja Presbiteriana Independente de Maringá.